Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, mas se você quiser, você também pode me chamar de Lux, que é a mesma coisa, que não é, mas é como se fosse. E no vídeo de hoje a gente vai fazer 5 questões da banca Sebrasp de psicologia, né, na temática aí de psicologia, continuando a nossa saga da prova do Hospital Universitário de Brasília, o HUB, né, a prova de 2017, que foi da banca Sebrasp. Lembrando que essa é a parte 3, tá? Então nós temos uma série de 3 vídeos, esse é o terceiro, e não é o último, mas tem 2 vídeos aí atrás, também dessa prova, também da Sebrasp, tá? Essa mesma prova de 2017, tá bom? E esse é o segundo vídeo de teorias e técnicas psicoterápicas, porque o vídeo 2 também foi sobre essa temática, teorias e técnicas psicoterápicas, igual vai ser a temática desse vídeo. Então foi uma prova aí que cobrou algumas boas questões de teorias e técnicas psicoterápicas, tá bom? Então é isso, vamos para o que realmente importa, vamos para as questões. Nós temos esse enunciado padrão aí que vocês estão lendo, no que tange as teorias psicológicas, julgue o item a seguir. E é esse comando aí para todas as questões, né? E nesse comando ele pede teorias e técnicas psicoterápicas, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é assim, lembrando que é padrão CESP, ou é certo ou é errado. Carl Jung preconiza que o sujeito é motivado fundamentalmente por impulsos sociais e que a adaptação ao meio ambiente é um aspecto essencial para o desenvolvimento do psiquismo. Para quem quiser responder, tá? Esse é o momento, você pode pausar o vídeo aí, tá? E tentar responder sozinho. Bem, o gabarito dessa questão é errado, tá? Errado, errado, errado. Vamos entender por que o gabarito é errado. Vamos começar falando desse cara que, né, é falado na questão, Jung. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. É esse carinha que vocês estão vendo aí no canto direito superior, tá? Esse homem aí, esse é o tão falado Carl Gustav Jung, da psicologia junguiana. Para Jung, a estrutura da personalidade é formada pelo consciente, pelo inconsciente, sendo o inconsciente dividido em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O consciente é aquela parte que a gente lida no dia a dia, são os pensamentos, percepções imediatas, aquilo que a gente vê ali no nosso dia a dia, tá? Os pensamentos que você tem aí conscientemente. O inconsciente pessoal é formado por conteúdos reprimidos ou esquecidos da história de vida, né? História pessoal. Então é as suas experiências enquanto pessoa, aquilo que você de fato viveu. O inconsciente coletivo são os conteúdos profundos herdados da experiência humana, universais, chamados de arquétipos. O inconsciente coletivo, para Jung, é inato, ou seja, ele é da espécie humana, tá? Toda espécie humana compartilha esse inconsciente coletivo. É isso que Jung quer dizer quando ele diz que é inato, tá bom? Exemplos de arquétipos nós temos sombra, self, persona, ânima, ânimos. Todos esses são arquétipos e cada um tem uma simbologia, tem um significado, né? Acho interessante vocês irem atrás para tentar entender como funciona cada um. Até porque eles já foram cobrados em questões, tá? Por exemplo, sombra mesmo, vira e mexe, alguém cobra. Alguma banca está cobrando. Pelo menos Sebrasp e FGV eu já vi cobrar. Outros conceitos importantes da teoria de Jung. Processo de individuação, arquétipos, funções psicológicas, sendo essas funções o pensamento, o sentimento, a sensação, a intuição. Todos esses são conceitos que eu já vi cair em questões e que eu acho importante, acho relevante vocês entenderem, tá? Não vou poder falar de todos eles aqui, porque senão esse vídeo vai ter 5, 6 horas, então não é o intuito desse vídeo, tá? Quem sabe a gente lá na frente acaba esbarrando com algum desses conceitos, né? A gente explica direitinho lá na frente, mas se você quiser, e eu acho importante, saber agora, dá uma pesquisada aí, porque tem no Google, tá? É bem de fácil acesso. Para Jung, os seres humanos são motivados principalmente por forças internas, inconscientes, herdadas e universais, que incluem os arquétipos. Então, para Jung, o comportamento humano, a pessoa ela é motivada por essas forças, né? Essas forças internas inconscientes ainda por cima, tá bom? Que são herdadas, são universais, é de toda espécie humana. Então é isso que nos move enquanto pessoas, tá bom? Não tá, né, atrelado ali ao que a questão disse, né? De impulsos sociais, adaptação ao meio ambiente, né? Não é. Mas isso daí tá bem de acordo com um carinha que ele foi contemporâneo de Jung, né? E esse cara é o Alfred Adler, que é esse senhorzinho que vocês estão vendo aí na foto, tá bom? Alfred Adler, ele foi um psicólogo austríaco, fundador da psicologia do desenvolvimento individual. Lembrando que a questão está errada porque ela trocou os autores, né? Ela vinculou uma visão de Alfred Adler, né, que traz a psicologia individual, para o autor Jung, que não tem nada a ver com essa visão de impulso social, adaptação ao meio, não está atrelado
a visão de Jung sobre o ser humano, mas sim ligado mais a uma visão de Alfred Adler. Por isso que a questão está errada, tá bom? O ser humano para Adler é motivado principalmente por impulsos sociais e pelo sentimento de comunidade. Eu acho que isso é alemão, eu não tenho certeza, mas eu não vou nem me atrever a tentar pronunciar esse nomezinho aí, tá? Que tá aí entre parênteses. A personalidade para Alfred Adler não pode ser compreendida isoladamente. Você deve considerar a família, a cultura, a escola, a sociedade. Diferente de Freud, que enfatizava pulsões sexuais e agressivas, Adler vê o homem como ser social por natureza. E isso é importante. Perceba como a visão de Alfred Adler é mais social, é esse meio onde eu estou inserido, esse meio que é social, que emerge das relações sociais, né? Para Alfred Adler, isso é fundamental. O que está de acordo com a questão quando ela diz impulsos sociais, adaptação ao meio. Alfred Adler vai cunhar um conceito de sentimento de inferioridade. Só que esse sentimento, gente, ele não é patológico em si, tá? Na verdade, para Adler, ele é o motor do desenvolvimento, pois nos impulsiona a crescer e superar desafios. Para Alfred Adler, o sentimento de inferioridade é uma sensação natural de fraqueza ou impotência, que surge na infância, devido à fragilidade inerente ao ser humano, sendo ponto de partida para a compensação através do desenvolvimento de outras forças ou habilidades. Quando a pessoa não consegue superar adequadamente este sentimento e se sente sobrecarregada por ele, surge o complexo de inferioridade, que é um estado mais profundo de inadequação que pode levar a baixa autoestima e ansiedade. Quando a gente fala em sentimento de inferioridade, no senso comum, automaticamente a gente vai pensar em algo ruim. Só que para Adler, não. O sentimento de inferioridade é o motor do desenvolvimento. É esse sentimento que faz a gente se sentir pequeno, mas que vai fazer com que a gente lute e procure formas de compensar ele, desenvolvendo habilidades, crescendo, se desenvolvendo, para a gente se livrar desse sentimento de inferioridade, Para a gente deixar de se sentir inferior. Então ele é o motor do desenvolvimento, tá bom? A gente olha ao nosso redor e a gente vai se sentir pequeno, principalmente na infância. Aí a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, vai buscando outras formas de crescer. E aí a gente vai superando essa fraqueza, vai superando essa impotência. E aí a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, inclusive de acordo com o que diz a questão. É um aspecto essencial para o desenvolvimento do psiquismo, esses impulsos sociais, essa adaptação ao meio. Quando eu percebo o meu meio e eu tento me adaptar a ele, eu vou crescer. E aí é isso, o que Adler acredita. Só que quando a gente se sente sobrecarregado por esse sentimento de inferioridade, ele vai evoluir, ele vai crescer. Esse sentimento de inferioridade, ele vai ser levado a um outro patamar. E aí ele se torna um complexo de inferioridade. E aí sim a gente pode ver com um olhar mais negativo. O complexo de inferioridade é um estado mais profundo desse sentimento de inferioridade, que vai fazer com que a gente tenha baixa autoestima, que a gente tenha ansiedade, por conta de a gente se achar inferior e às vezes a gente não conseguir compensar ou compensar de formas não tão saudáveis, não tão bacanas. Então por isso que surge esse sentimento de complexo de inferioridade, tá bom? E aí é bom a gente diferenciar, tá? Sentimento de inferioridade, complexo de inferioridade. São duas coisas diferentes, tá bom? Tomar cuidado para não confundir os dois. Então vamos para o nosso caso prático. E no nosso caso de hoje, a gente tem Pedro, que é o influencer do sucesso perfeito. Pedro, ele tem 29 anos e ele é um influencer digital, conhecido por postar conteúdo sobre produtividade, finanças pessoais e um estilo de vida luxuoso. Ele mostra uma rotina de viagens internacionais, carros caros e dicas motivacionais. Seus seguidores o veem como alguém extremamente bem-sucedido. O que ninguém sabe é que Pedro cresceu em uma família humilde e era o filho do meio. Sempre se sentiu inferior ao irmão mais velho, que era excelente nos estudos, e também à irmã mais nova, muito popular na escola. Pedro sofria com bronquite crônica e se via como fraco e menos capaz. O rapaz sempre desejou se destacar no meio em que vivia, seja na família, com os amigos, na escola. Pedro encontra, então, na vida digital uma forma de obter reconhecimento, aprovação social através de ostentação, dos seguidores e dos likes. Desesperado para manter este estilo de vida, Pedro até chega a divulgar casa de apostas no seu perfil e faz publicidade de produtos não tão confiáveis. Isso lembra vocês alguma coisa, alguma história? Não? E aí, o que vocês acham? Como é a vida atual de Pedro? Apesar da fama, Pedro sente-se frequentemente ansioso e teme ser descoberto como alguém comum. Ele tem dificuldades em relações íntimas, pois foca no que os outros pensam, A aprovação social, e não no que ele realmente deseja. Ele vive em constante comparação com outros influencers, Ele se sente muitas vezes insuficiente. Vamos trazer Pedro para dentro da visão da psicologia individual. Segundo a psicologia individual de Adler, Pedro desenvolveu um sentimento de inferioridade,
que é a sensação de ser insuficiente frente aos outros, né? Para lidar com isso, ele criou um estilo de vida que compense esse sentimento de inferioridade, buscando destaque e reconhecimento através da imagem de sucesso nas redes sociais. O sentimento de inferioridade teve a origem lá na infância, né? Com a doença que ele tinha, com a comparação com os irmãos que ele fazia. E ele tenta compensar isso como? Ostentando viagens, bens e dicas de sucesso, né, como forma de superar aquele menino que se sentia invisível. O estilo de vida dele se apresenta no padrão aprendido para tentar superar essa sensação de inferioridade. Né? O estilo de vida dele todo é voltado para isso, para tentar lidar com esse sentimento de inferioridade. Ele cria todo, né, ele estrutura todo um estilo de vida. O interesse social dele, ou a falta desse interesse social, se manifesta quando Pedro foca mais na aprovação dos seguidores do que em conexões reais e construtivas, justamente porque ele está tentando o tempo todo se provar melhor, superior, né? E ele não consegue estabelecer relações reais, genuínas, verdadeiras. E ele busca justamente a aprovação social e não as relações significativas, genuínas, né? Autênticas. Então, aí que está, talvez uma forma não tão saudável de tentar lidar com esse sentimento de inferioridade, que inclusive a gente pode até pensar que desenvolveu, né, cresceu para um complexo de inferioridade. Bem, no mais é isso, né? Concluímos aqui essa questão e vamos passar para a próxima. A próxima começa assim. Na perspectiva da psicologia social, os fatores sociais são determinantes das necessidades, com foco na situação psicológica momentânea. Se você quiser responder, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar responder, tá bom? O gabarito dessa questão é certa. Certíssima! Vamos entender por que ela está certa? Essa questão ela pode ser dividida em dois blocos. O primeiro é que, na perspectiva da psicologia social, os fatores sociais são determinantes das necessidades. Bloco 1. E o segundo bloco é dizer que essas necessidades elas surgem na situação psicológica momentânea, ou seja, que o momento atual, mais imediato, moldam essas necessidades, de acordo com a psicologia social. Primeiro bloco. Fatores sociais determinam necessidades. A psicologia social estuda como o comportamento, os sentimentos e os pensamentos das pessoas são influenciados pelo contexto social, ou seja, pelos grupos, pela cultura, pelas normas e relações interpessoais. Isso significa que nossas necessidades como pertencimento, status, segurança são diretamente moldadas pelas circunstâncias sociais e pelo ambiente em que nos encontramos, e não apenas por fatores internos. O que está de acordo com a questão. A psicologia social ela foca muito nessa interação social, nesse meio social que cria em nós necessidades. As nossas necessidades, elas emergem das relações sociais também. Necessidades como status, ou seja, eu quero atingir um certo status. É uma necessidade social, de pertencimento, pertencer a um grupo, a um meio social. Necessidade social. E tudo isso vem desse ambiente, desse contexto social que a gente vive. Então, nossas necessidades, elas não são apenas internas, tá? De fatores internos. Não, elas se relacionam diretamente com esse meio social. Segundo bloco, foco na situação psicológica momentânea. A psicologia social geralmente dá grande importância ao poder do contexto ou situação atual, para explicar por que as pessoas agem de determinadas formas em certos momentos. Ou seja, a teoria admite que a situação psicológica imediata, que é mediada pelo meio social, como expectativas, pressão do grupo, normas, pode energizar ou moldar as necessidades e comportamentos de forma determinante. Então, ou seja, essa situação psicológica, como que você se encontra psicologicamente naquele momento, naquele contexto social, molda ali as suas expectativas, o que você espera. A pressão do grupo também molda as suas necessidades, suas vontades. Então, esse estado atual, imediato em que você se encontra, é muito importante para moldar a sua necessidade, tá? Suas necessidades, perdão. O que está super de acordo com a psicologia social. Segundo caso prático. E aí eu pensei num caso de fofoca, mas por favor, gente, não leva pro lado negativo não, tá? O cunho aqui é didático. Por quê? O tom de fofoca é um tom mais, como é que eu posso explicar? Mais simples, mais coloquial, né? Mais didático e ajuda a gente a aprender mais facilmente. Se eu falar com vocês de uma linguagem muito técnica, muito... Apesar de que espero que todos aqui sejam psicólogos que estão assistindo isso daqui, apesar de estar todo mundo treinado numa linguagem mais técnica, acho que falar às vezes de uma forma mais coloquial, mais simples, numa linguagem do dia a dia, facilita a gente aprender. Então, por favor, não leve para o lado negativo, não. Vamos lá, fofoca do dia. O João e a academia do momento. Sabe o João? Então, ele nunca foi muito chegado em academia. Ele sempre dizia, meu negócio é videogame e pizza mesmo. Mas aí abriu uma academia nova perto da casa dele. Menina, toda moderninha academia, sabe? Cheia de influencers e famosinhos locais malhando lá.
o pessoal do trabalho começou a comentar: "Nossa, João, você ainda não foi, tá todo mundo indo." A empresa até montou um grupo no WhatsApp só para falar de treinos e desafios de 30 dias. Postando fotos, combinando de malhar juntos, até a Raíssa, que João é afim e que também trabalha na mesma empresa que ele, começou a malhar nessa academia. Menina, pra quê? João ficou doido para começar a frequentar essa academia. Queria saber o que tem de tão bom lá. De repente, João começou a sentir que precisava entrar nessa onda. Não porque a necessidade de saúde apareceu do nada, mas porque o contexto social começou a gerar essa necessidade. Ele queria pertencer, ser aceito, ter papo no trabalho, não ficar de fora das conversas. Resultado? Ele se matriculou, começou a treinar e até a pizza de sexta deu lugar ao shake proteico, né? Pelo menos por enquanto. Moral da fofoca: João não tinha essa necessidade antes. Ela foi moldada pelo ambiente social e pela situação momentânea. Foram os amigos falando, a pressão do grupo, o status social atrelado de ser fitness. Isso é psicologia social na prática. É o meio criando necessidades que se tornam prioridade, só porque o contexto pede. Beleza? Deu para todo mundo entender? Acho que nessa linguagem aqui, eu acho que não precisa explicar mais nada, né, gente? Ficou tão simples, ficou tão didático, tão maravilhoso de se entender, né? Amei, é isso aí, tá vendo? Essa linguagem mais coloquial, mais simples aí do dia a dia ajuda demais a gente a entender as coisas. Por isso que eu usei esse tom de fofoca, tá vendo? Todo mundo aprendeu. Eu acho que deu pra todo mundo entender. Vamos lá, gente. Próxima questão. Vamos pra próxima. A abordagem psicanalítica pressupõe a influência da percepção na determinação das ações do sujeito, que exerceria influência consciente na determinação de seus comportamentos. Para quem quiser responder, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar responder. Bem, o gabarito dessa questão é errado. E aí, o que vocês acharam que tá de errado aí? O que vocês acham que tá errado? Vamos lá. Psicanálise, a gente não tem como não falar de inconsciente. Inconsciente. Inconsciente como força motriz do comportamento. Na visão freudiana, o comportamento humano não é predominantemente guiado pela percepção consciente, como afirmava a questão. Muito pelo contrário, é o inconsciente com seus desejos, impulsos e memórias reprimidas, que tem um papel central na determinação das ações. Ou seja, percepção no nível consciente, que afetaria o comportamento, que influenciaria o comportamento, determinaria o comportamento? Não, isso não está muito de acordo com a teoria psicanalítica, não. Determinismo psíquico. A psicanálise defende o determinismo psíquico, ou seja, tudo o que ocorre na vida psíquica tem uma causa, frequentemente inconsciente. Pensamentos, sentimentos e comportamentos raramente resultam de escolhas ou percepções conscientes, livres, pois tendem a ser moldados por processos ocultos da mente. Então, ou seja, a maior parte do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente faz vem do inconsciente. É influenciado diretamente, de acordo com a psicanálise, né, pelo inconsciente, entendeu? Então, isso é o determinismo psíquico, né? Tudo é determinado pelo inconsciente. Tudo tem uma causa. E essa causa reside onde? Mora onde? Está onde? No inconsciente. Então, deu para entender por que não está de acordo com a questão, né? Ainda mais percepção, né? Percepção é um conceito não tão ligado à psicanálise, né? Essa percepção aí, ainda mais consciente, cara, não tá muito ligado na teoria psicanalítica, né? Isso aí entraria mais em outras teorias, né? Outras visões aí dentro da psicologia, não tanto da psicanálise. Caso prático. O caso prático agora é da Laura, 32 anos. Laura sempre se queixava que seus relacionamentos amorosos simplesmente não davam certo. Ela começava animada, mas de repente, do nada, sumia das conversas. Esquecia encontros importantes e acabava afastando as pessoas. Ela dizia: "Não sei por que faço isso, parece que tudo acontece sem eu querer." Um dia, em terapia psicanalítica, o analista percebeu um padrão. Durante as sessões, Laura mencionava o pai, que havia abandonado a família quando ela tinha 8 anos, e falava dele de forma contraditória. Ele era ótimo, só não ficou. Nas sessões seguintes, algo curioso aconteceu. Laura esqueceu de pagar a conta da terapia 3 vezes seguidas. Ela também se atrasava sem motivo aparente. O analista então a ajudou a perceber que esse comportamento de sumir era uma repetição inconsciente do abandono que ela sofreu na infância. No fundo, ela sumia antes que sumissem com ela. Era uma forma de se proteger dessa dor antiga. Ou seja, ela sempre encontrava formas de evitar esse vínculo, esse contato. Porque na cabeça dela, quando ela tivesse esse vínculo, ela seria abandonada. Então, ou seja, não quero me vincular, prefiro nem deixar começar, não quero nem começar. Eu não vou ser abandonada lá na frente.
Então, por isso que ela fez isso com o terapeuta, ela fazia isso com as pessoas que ela se relacionava, e era um padrão dela, uma forma dela se defender. Uma forma inconsciente, porque nem ela sabia por que ela estava fazendo isso. Quando ela entendeu isso, não apenas racionalmente, mas elaborando essa emoção, ela conseguiu elaborar e tomar decisões mais conscientes, né? Isso possibilitou ela viver relacionamentos de forma mais saudável. E o que a história de Laura mostra? A percepção consciente dela de querer ter um relacionamento legal não era suficiente para explicar seu comportamento. O que determinava suas ações era um desejo inconsciente de evitar sofrer de novo, um mecanismo de defesa. A psicanálise entra justamente aí, trazer à consciência o que estava inconsciente, para que ela tenha mais liberdade real de escolha. Ou seja, apesar de ter um desejo consciente, de via consciente, de querer ter um relacionamento, ela tinha um desejo maior, mais forte de não sofrer de novo, que era um desejo inconsciente, que nem ela não tinha se tocado, não tinha consciência dele, né? E esse desejo inconsciente era o que mandava, era o que determinava as ações, e não a percepção consciente dela de querer ter um relacionamento legal. No mais é isso, vamos para a próxima questão, tá? E ela diz assim: de acordo com as contribuições freudianas, o sujeito seria determinado por seu inconsciente. Nesse sentido, o aparelho psíquico seria constituído por 3 instâncias: id, ego e superego. Sendo o ego o responsável pela mediação entre as noções advindas do id, as exigências do superego e a realidade externa. Para quem quiser responder sozinho, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar responder. Bem, o gabarito dessa questão é correta, correct, certíssima, muito certa. Amei, porque essa questão é bem completa, né? Psicanálise retornando aí. E acho interessante vocês guardarem o que eu vou falar agora, porque essa questão ela está muito ligada com a próxima, tá bom? Elas compartilham conceitos, compartilham visões, porque as duas questões são sobre psicanálise. Vamos lá. A questão traz um modelo estrutural de Freud. Freud ele tem 2 modelos de como funciona a personalidade: o modelo estrutural e o modelo topográfico. O modelo estrutural é esse, que é o modelo de id, ego e superego. Que o id a gente pode chamar de isso, o ego de eu e o superego de supereu. Então, isso, eu e supereu também significam a mesma coisa do que id, ego e superego. São sinônimos, tá? E o segundo modelo é esse modelo aí, o modelo topográfico. No modelo topográfico, a estrutura da personalidade é formada pelo consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, toma cuidado, né? Porque vai que a questão diz assim, porque o modelo estrutural de Freud é formado pelo consciente, pré-consciente e inconsciente. Epa, não. Aí é o modelo topográfico. Consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? O modelo estrutural, que é formado pelo id, ego e superego, ou isso, eu e supereu, também, tanto faz. Só para esclarecer, porque isso pode ser objeto de outras questões. Então, não queria deixar ninguém aqui desavisado, tá bom? Por isso que eu trouxe o modelo estrutural e o modelo topográfico, tá bom? Para vocês se lembrarem. Modelo estrutural, id, ego e superego. Modelo topográfico, inconsciente, pré-consciente e consciente. Tá bom? Freud. Lembrar, psicanálise, Freud. Vamos lá. Aí, no modelo topográfico, a gente tem essa metáfora do iceberg, que é muito utilizada para mostrar o modelo topográfico de Freud, né? Em que a nossa psique seria formada basicamente formada pelo inconsciente, a maior parte é inconsciente, pouca coisa é pré-consciente e consciente, tá bom? Vamos voltar ao modelo estrutural de Freud, que foi o que a questão trouxe. A gente vai falar das 3 instâncias, né? O id, o ego e o superego. O primeiro que a gente vai falar é o id, ou isso, né? Id, isso, id é a mesma coisa, tá bom? O id é a parte primitiva e instintiva que busca o prazer imediato. Então, a parte bem primitiva, bem instintiva, é instinto puro. Id é instinto puro, na sua essência é instinto, tá? E ele busca esse prazer imediato. E ele funciona pelo princípio do prazer. Ele opera pelo princípio do prazer, buscando a satisfação imediata dos impulsos e desejos. Essa gratificação imediata, satisfação imediata, prazer imediato, tá bom? Que vem dos impulsos, vem dos desejos. Se você tem desejo de comer um bolo, o seu impulso vai ser ir lá e comer o bolo no mesmo momento. Isso é seu id. Características. É a parte mais primitiva da psique, de natureza inconsciente. O id, ele reside lá no seu inconsciente, ele mora lá. Tá bom? Lembrar disso. O id mora lá no inconsciente. É a parte mais primitiva da psique. É como se fosse sua parte mais
como eu posso explicar? Mais animalesca, mais animal, mais, sabe, mais primitiva mesmo, seu instinto animal, vamos dizer assim. E seria seu id. Comportamento. No comportamento, o id tende a agir sem considerar as consequências ou a realidade. O id tá nem aí, nem azul, quer nem saber de consequência, de realidade. Isso é um problema seu. Eu quero a minha satisfação, meu prazer imediato, minha gratificação imediata. É isso que eu quero. Eu não quero mais nada. Ah, mas porque vai ter a consequência tal? O problema é seu. Eu sei que eu quero isso e pronto, e acabou. Isso é o id, na essência, é o suco do id. O suco do isso. Nossa próxima instância é o ego, ou o eu, né? É a instância racional e mediadora que lida com a realidade. O eu funciona como um mediador entre as demandas do id, a realidade e as restrições do superego. O eu tem como características o aspecto racional e realista da personalidade, que busca satisfazer as necessidades de forma apropriada. No comportamento, ele lida com a realidade e com o mundo externo, controlando os impulsos do id para evitar consequências graves. O ego, então, ele é a nossa parte realista, que lida com a realidade, que entra em contato com a realidade. Por exemplo, quem está falando com vocês agora é o meu eu, ou o meu ego. É assim como o de vocês que está aí assistindo. É essa parte que lida com a realidade externa, tá bom? E essa parte racional, que pensa, que calcula, que pondera, que, sabe, tá pesando, né? E tem como função tentar controlar o id, que é essa parte mais animalesca, mais infantil até, né? De eu quero, que dá birra, que quer, que deseja, né? E que tá ali importunando o tempo todo. Então o ego tem a função de controlar, de lidar com o id, para não deixar o negócio correr solto e gerar consequências graves. Porque se o ego deixar o id tomar de conta, vira uma bagunça. Ou a gente morre, ou a gente vai preso, se a gente deixar o id funcionar por ele próprio. Então o ego tem essa função de controlar as demandas que vêm, as moções, como disse a questão, as moções vindas do id e as restrições do superego, né, que o ego ele tem regra, tem norma, tal, e as exigências da realidade externa, né, que ele faz contato com a realidade externa. Então esse eu integrador, né, ele integra o id, o superego e a realidade externa. Acaba sendo tudo para o ego. Tadinho do ego, né? Tem que lidar com tanta coisa. Morro de dó, gente, mas enfim. Próxima instância é o superego, ou supereu. Ele representa a moralidade e os valores sociais internalizados agindo como uma consciência. A função do superego é a consciência moral da personalidade, representando os valores e padrões sociais que foram internalizados. Características: desenvolve-se a partir da internalização das regras e expectativas sociais, como as dos pais. No comportamento, ele julga as ações e pensamentos, gerando sentimentos de culpa e buscando a perfeição moral. O superego, ele nasce lá na sua infância, quando você começa a internalizar os valores, a moral, os princípios, esse ideal moral lá dos seus pais. São os valores, os padrões sociais que você tenta atingir e que quando você não atinge, te gera aquela culpa, te gera aquele remorso, sabe? O superego, eu gosto de pensar nele como um juiz implacável. Quando você erra, ele te aponta o dedo, ele te diz que você está errado, que você, desculpa a expressão, mas que você é um bosta, que você não, sabe? Então é essa instância que julga, que aponta, que te diz que você está errado, que sabe? Então isso é o superego ou o supereu. Ele representa justamente essa moral, essas leis, esse padrão social que também é implacável. A gente internaliza esses padrões como implacáveis, porque eles são implacáveis. Perceba que toda vez que você não atinge o padrão, você recebe muitas punições por isso, né? Então o supereu tem essa função de a sociedade, né, o suco da sociedade, da moral, dentro de você. Então o superego ele vai sempre estar julgando suas ações, seus pensamentos, e o remorso, a culpa, nasce do supereu. A interação dinâmica entre essas três forças determina o comportamento e a personalidade do indivíduo. Como essas três instâncias vão interagir, vão lidar, quem é que está mais no controle? É o id? Não, é o superego. Não, é o ego ali tentando fazer esse equilíbrio, né? Não, a balança descompensou, agora é o superego que está no comando. Então essa dinâmica, essa realidade externa também que entra na conta, sabe? Tudo isso se movimentando é o que vai determinar sua personalidade e seu comportamento. Para a psicanálise, é isso. O ego é responsável por equilibrar as exigências do id, né, que são as exigências do prazer, com as do superego, que são as exigências da moralidade, e também as demandas da realidade. Quando esse equilíbrio é perturbado,
podem surgir conflitos psicológicos. Então é justamente quando o ego ele não consegue, por algum motivo, fazer esse equilíbrio, manter esse equilíbrio, é que a gente vai ter os conflitos psicológicos, tá bom? Nosso caso prático agora não é ninguém, não é inventado, não é um personagem, não. O nosso caso prático hoje é com você. E a situação é a seguinte: você está de dieta, mas você vê um bolo de chocolate na geladeira. O seu id ou o seu isso vai dizer o seguinte: eu quero esse bolo agora. Tá com a cara ótima e vai me dar muito prazer em comer. Ele não pensa nas consequências, nem em regras, ele quer o prazer imediato, tipo uma criança mimada que não aceita não como resposta. Então ele não quer saber se você vai engordar, se você está de dieta, o porquê que você está de dieta, quais vão ser as consequências disso. Não, ele quer o bolo, ele quer o prazer, ele quer ter esse sentimento de alívio, de prazer, de comer o bolo de chocolate. É isso que ele quer. Ah, mas é porque ele não quer saber. Ele não quer saber, não interessa a ele. O superego ou supereu retruca. Você não deveria comer isso. Você prometeu que ia manter a dieta. Isso é errado. Você vai se sentir culpado depois. Ele representa, o superego, né? Representa aquelas vozes internas de regras, valores, expectativas. Tipo a voz da sociedade te dizendo que se você emagrecer, você vai ser mais bonito. Como a gente acabou de falar, né? O superego é essa instância, né? Que vai te dizer o que é bonito socialmente, o que é agradável socialmente, o que é normal socialmente, o que é moralmente certo. E aí, ele representa essas expectativas sociais, esses valores, essas regras sociais. Por exemplo, a regra do você tem que emagrecer para ser magro e ficar bonito. Pronto. O superego não quer saber do seu prazer. Ele não quer saber do que você está passando, ele não quer saber de nada, ele quer saber que a regra seja cumprida. Ele quer que você esteja dentro do padrão a qualquer custo. O que importa é você estar dentro do padrão, fazer o que é certo. Ponto e acabou. O ego ou o eu, ele entra no meio dessa briga toda e tenta equilibrar as duas partes. Calma, vamos pensar. E se você comer só um pedacinho pequeno do bolo e depois caminhar um pouco para compensar? Assim você se satisfaz sem sair tanto da dieta. O ego analisa a realidade e busca uma solução de forma que satisfaça o id sem desagradar o superego. O que nem sempre é possível e é muito difícil, né? Mas ao mesmo tempo satisfazer o id, esses desejos, e também ao mesmo tempo não desagradar o superego. Né? Então a missão do ego é uma missão muito árdua, muito difícil. E é isso. Com essa explicação deu para entender o que a questão quis dizer pra gente, né? Com as contribuições de Freud, o sujeito seria determinado pelo seu inconsciente. Beleza. Legal que a gente acabou de falar, né, como que o sujeito é determinado pelo inconsciente na questão anterior. Nesse sentido, o aparelho psíquico seria constituído por três instâncias, o id, o ego e o superego. Foi o que a gente acabou de falar. Sendo o ego o responsável por mediar as emoções, né, os desejos advindos do id, as exigências do superego e a realidade externa, que foi o que a gente acabou de falar também. O ego ali no centro do negócio, lidando com esses três pontos. O id, o isso, o superego, o supereu, e essa realidade externa. Vamos para a próxima questão e ela diz assim, diz o seguinte: de acordo com a teoria psicanalítica proposta por Freud, o id não conhece juízo de valor, funcionando sob a égide da satisfação imediata, ou seja, do princípio do prazer. Para quem quiser responder, esse momento você pode pausar o vídeo, eu vou deixar aí uns 5 segundos. Quem quiser pausar aí para tentar responder sozinho. Bem, o gabarito dessa questão é correta, corretíssima também, tá bom? E aí, lembra que eu falei que a questão anterior, a 4, compartilha conceitos com essa questão aqui? É justamente por isso, a gente acabou de falar do id e a gente vai aprofundar um pouco mais no id, tá? A gente até falou na questão anterior sobre o princípio do prazer. Então, vamos falar sobre esse bendito princípio do prazer. O princípio do prazer rege o funcionamento da psique, a busca instintiva por prazer e evitação de dor, sofrimento ou tensão. Representa a busca pela satisfação imediata e pela descarga de energia psíquica, sendo a força motora do id, a parte mais primitiva da personalidade, desde o nascimento, até que o desenvolvimento do ego introduz o princípio da realidade para lidar com as restrições do mundo exterior. O princípio do prazer contrasta com o princípio da realidade, que envolve adiar gratificações imediatas em função de exigências externas. Se a satisfação imediata não for possível, pode haver fantasias, imaginação, entre outras formas, como formas de aliviar a tensão, mas sem considerar a realidade externa nem restrições externas. Palavras-chave do princípio do prazer: satisfação imediata, busca por prazer e fuga da dor. Olha esses três emojis que eu coloquei aí. O id, sendo essa parte mais instintiva, né? Essa coisa do desejo, do querer, do que eu quero agora, é agora.
O ego que se envergonha, que sofre essas restrições e tenta compensar aí, equilibrar essas demandas, e o superego, que é essa perfeição moral, essa auréola aí em cima da cabeça do superego, né, que é a perfeição moral, o ideal moral. O princípio do prazer, ele pode ser resumido basicamente na seguinte frase: buscar prazer, evitar a dor. Isso é princípio do prazer. Buscar prazer, evitar a dor. É isso. Fuga da dor. Lembrando que essa busca pelo prazer é um prazer imediato. Eu quero o prazer imediato, satisfação imediata, gratificação imediata, como a gente acabou de falar na questão anterior. O princípio do prazer é a força motora do id, é o que move o id, esse princípio do prazer imediato. E aí, o princípio do prazer ele vai encontrar um arqui-inimigo, que é o princípio da realidade. O princípio da realidade vai dizer o seguinte: pera, mas a gente vai ter que adiar, a gente vai ter que esperar essa gratificação, esse prazer, essa satisfação, porque agora no momento a realidade externa não permite. Lucas, eu não entendi ainda. Pensa o seguinte, vamos supor, né? Você está com vontade de urinar. Você não tem uma sensação ruim, né? Quando você quer urinar, né? Um desconforto? O que o princípio do prazer vai querer? Que você tire essa sensação desconfortável imediatamente. Imediatamente, sem consequência, sem nada. Tira essa sensação desconfortável. Agora, eu quero agora. Né? Ou seja, ele quer fugir da dor nesse caso. Só que aí tem um princípio da realidade que vai dizer o seguinte: pera, calma. Porque a gente não pode fazer isso em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Não, a gente tem que ir para um lugar chamado banheiro, que você tem que ir lá, né? E é lá nesse lugar você pode fazer. Isso é princípio da realidade. É você adiar a gratificação em função da realidade externa. E aí, se você não puder se satisfazer imediatamente, você vai começar a fantasiar, a imaginar, né? Levar isso pro fantasioso. Isso como forma de você aliviar a tensão. Por exemplo, você quer imediatamente beijar aquela pessoa, por exemplo. Então você quer, o princípio do prazer vai dizer o seguinte: beije imediatamente aquela pessoa. Mas vamos supor que a pessoa não está disponível no momento, ela não está afim, ela não quer, ou ela não está ali no lugar com você imediatamente. Aí o que acontece? Você não pode se satisfazer imediatamente. Então o que você vai começar a fazer? Você vai começar a fantasiar, você ficando com essa pessoa, você abraçando essa pessoa, você beijando ela, você vai começar a imaginar, você vai começar a sonhar com ela, como uma forma de lidar com essa tensão, com esse desejo que não está sendo satisfeito. Então é isso. O id, ou isso, é a parte mais instintiva e inconsciente da psique, presente desde o nascimento. Desde que a gente nasce, a gente já nasce com o id, já tem o id lá. A gente nasce, na verdade, puro id, puro isso, né? Que busca essa satisfação imediata dos desejos e pulsões pelo princípio do prazer. É tipo um bebê. Você acha que o bebê quer saber do porquê que a mãe não tá dando peito pra ele? Ele tá com fome, ele quer comer, não interessa. Ele quer mamar, ele quer, né, ter o prazer dele de comer e tudo mais. Não interessa. Então ele vai começar a chorar, ele vai começar a demandar, ele vai, né? Porque ele quer aquilo naquele momento, ele não quer esperar. Isso é o princípio, né, do prazer. A gente consegue perceber isso muito em crianças, né? Principalmente quando elas começam a aprender a adiar esses momentos de satisfação. O id busca a satisfação imediata dos desejos e pulsões, pelo princípio do prazer, sem se preocupar com a realidade, a moral ou as consequências. Funciona como a fonte de toda a energia psíquica, impulsionando ações e desejos primitivos como agressividade e busca por prazer. Então toda a nossa energia psíquica reside, mora do id, vem do id. Então a gente precisa do id, por quê? Porque é de lá que vem a nossa energia, né? Nossa energia psíquica. Lembrando que o id, ele não se importa com a realidade, com a moral, com as consequências. O id não pensa, não pondera, não racionaliza, não pensa nas consequências. O id não se importa com isso. Inconsciente. O id, ele é totalmente oculto à nossa consciência, sendo a parte mais primitiva da mente. Porque justamente o nosso processo de socialização tenta fazer justamente com que na gente não exista o id, essa parte mais primitiva, né? Poxa, você vai admitir que existe essa parte primitiva em você? Jamais, né? Então, o nosso processo de socialização envolve justamente deixar no inconsciente, jogar para o inconsciente o id, né? Que é essa parte mais primitiva, que a gente, em tese, teria vergonha de admitir que tem. Fonte de energia psíquica, né? Fonte da libido. É a origem da energia que impulsiona o comportamento e os desejos. Então, o id é a fonte da nossa libido. E é essa libido que vai impulsionar nossos comportamentos, nossos desejos, para a gente satisfazer eles. Então, você acorda todos os dias tentando satisfazer algum desejo, que é específico de cada um, particular de cada um. Mas essa libido, essa energia psíquica, vai te movimentar, vai te impulsionar a você buscar satisfazer esse desejo. Um desejo que muitas vezes está enraizado lá onde? No id, no inconsciente. Desconsidera a realidade.
O id não possui contato com a realidade externa, ele nem vê realidade externa, ele não chega nem a entrar em contato. Ele nem conhece a lógica, a moral, o tempo. Isso é interessante. Por quê? Porque o id, ele não conhece tempo. Ele não conhece lógica, ponderação, consequência, não quer saber disso. Ele nem sabe o que é realidade externa, ele não sabe nem o que é isso aqui, ó. Eu tô olhando para a câmera, para vocês. O meu id não sabe nem o que é isso. Ele não tá nem vendo isso. E é engraçado que o id, ele não tem noção de tempo, por isso que ele quer tudo agora, porque para ele não existe presente, passado e futuro. O id, agora é isso aqui é agora. Ele não pensa no passado, prever o futuro, ou não, para ele o que existe é o momento. É onde ele está existindo é que existe, né? Então ele não conhece tempo, por isso que ele quer tudo agora, tá bom? Porque você vai falar assim, não, mas vamos esperar lá na frente. Ele na frente aonde? Na frente do quê? Não, mas amanhã. Amanhã o quê? O que é amanhã? Não sei o que é amanhã. O que é amanhã? O id não conhece isso, amanhã, ontem. Não, para ele o que existe é agora. O nosso quinto caso prático também é com vocês. Pense aí, entra na história. Caso prático. Você terminou seu relacionamento faz um mês. Seu ex ou sua ex te mandou mensagem há 2 dias dizendo que está com saudades. Bem, você gostava muito dessa pessoa, contexto. Você gostava muito dela. O relacionamento já estava bastante desgastado, vocês brigavam muito e não estava mais te fazendo bem, entre outros motivos. Enquanto você pensa se vale a pena voltar ou não, o seu id está funcionando normalmente. Dizer que o id não conhece o juízo de valor, nesse caso, significa dizer que sua parte mais instintiva não vai pensar racionalmente nos motivos que levaram ao fim do relacionamento. Não irá colocar na balança todas as razões por trás do término. Não fará ponderações e nem pensará nas consequências. O seu id, o seu isso, vai funcionar sob a égide da satisfação imediata. Ou seja, ele vai querer buscar o prazer imediato ou fugir da dor imediatamente. O que poderia significar fugir da dor ou buscar o prazer? Nesse caso, né? Vamos pensar, vamos raciocinar? Fugir da dor pode significar, por exemplo, voltar com seu ex. Por quê? Porque com isso você vai deixar de sentir a dor e o sofrimento do término imediatamente. A falta de ter ele ou ter ela do seu lado imediatamente, você não vai ter mais essa falta, você não vai ter mais a carência, a saudade, não vai ter que lidar com a dificuldade de encontrar um novo parceiro ou nova parceira. Tudo isso vai ser imediatamente retirado de você se você voltar com o seu ex, né? Então, você pode pensar o seguinte, não, mas lá na frente eu vou ficar bem, eu vou encontrar uma pessoa, mas o id vai dizer o seguinte, não desiste lá na frente, existe agora, eu quero tirar isso agora, esse desconforto agora, né? Há um tanto de coisa que você vai deixar de entrar em contato por conta de voltar com seu ex imediatamente. Então, fugir da dor poderia significar isso, já que o id não fará ponderações. Buscar o prazer. Buscar o prazer também pode significar voltar com seu ex. Isso porque você vai ter acesso novamente a uma série de prazeres do relacionamento, né? Como o carinho, a companhia, o diálogo, o apoio, o afeto, o sexo, a validação. Olha o tanto de coisa que você vai entrar em contato boa imediatamente. Só por conta de você voltar para o seu ex. Então, não há consequência, não há ponderações, é o agora, é aqui, né? É isso que a gente tem. Para o id é assim. Isso tudo é o princípio do prazer, ou seja, seu id vai buscar essa satisfação, essa gratificação imediata, essa busca pelo prazer, essa fuga da dor sem considerar as consequências, a razão, a reflexão, a ponderação, a lógica. Isso é o princípio do prazer. Isso é a força que move o id, né? O isso. É o princípio pelo qual ele opera. No mais, é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo, de verdade. Clique em gostei se você gostou do vídeo, para você receber mais vídeos como esse. Se inscreva no canal para você receber mais vídeos também. Vai facilitar muito para você receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo com outros colegas psicólogos que estão nessa caminhada aí do concurso público. Esse é o vídeo anterior, que foi sobre 5 questões da banca FGV, né, que eu acho que, se não me engano, foi só sobre resoluções do CFP. Tá um vídeo bem bacana, tá um vídeo bem rico, assim, com informações ali bem relevantes para a área de psicologia. Eu vou deixar também aqui a playlist com todas as questões do Sebrasp, né, da prova do HUB, para quem quiser, tá bom? Vou deixar a playlist aqui em algum lugar aqui em cima. Também vou deixar na descrição. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, muito obrigada a você que clicou em gostei, que se inscreveu no canal, que compartilhou, enfim, muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo e tchau!